Pronto, bora sim, bora. Dizer boa tarde de novo, porque gravando, né? Então, boa tarde. Ó, na aula passada, faz 2 aulas, na verdade, que eu estou no Classroom e falando sempre sobre a crase, que é um assunto extremamente recorrente nos concursos, né? Principalmente para vocês agora nessa fase de 18 anos, que vocês começam a fazer os concursos. E aí, uma coisa que é muito interessante, que eu sempre falo, é a junção de todos os assuntos. Então, se eu trabalho um determinado assunto, achando que, deixa eu ver, alguém chegou aqui, achando que não vou utilizar, Bianca, Vanessa entrou. Boa tarde, Vanessa. Achando, deixa eu deixar a sala pública, gente. Achando que não vou precisar de um assunto dentro do outro, essas coisas. Na verdade, a gente precisa ir muito, porque agora, por exemplo, em crase, lembra que a gente trabalhou regência, que é quando o verbo, regência verbal, né? Quando o verbo ele pede a preposição ou não. Então, quando eu digo vou à praia, quem vai a algum lugar. Vou ao shopping, assistir ao filme, ele assistiu o paciente. Então, o verbo gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa, quem ama, ama algo ou alguém. Então, essa necessidade do verbo pedir ou não a preposição vai se encaixar perfeitamente aqui no nosso assunto de crase. Por quê? Na maioria das vezes, a crase ela vai ocorrer depois de uma forma verbal. Então, geralmente, o verbo ele vai pedir uma preposição e a outra palavra que vem depois é uma palavra ou feminina, né? Que é a regra geral, ou é um pronome, né, começado com a letra A, por exemplo, e aí vai ter a fusão dessas duas vogais idênticas. E aí, justamente, é quando a gente entende que um assunto vai estar ligado ao outro. Se você entende que o verbo transitivo indireto, ele pede a preposição, e você sabe quais são esses verbos, você consegue identificar, então você vai saber sempre quando é que tem preposição ou não. E aí, você sabendo que tem a preposição e identificando um artigo, você se liga rapidinho na crase, certo? E também acontece quando o substantivo, né, ele tem lá a preposição a, é, o substantivo, o adjetivo, porque a gente viu que na regência nominal a gente também tem nomes, né, substantivo, adjetivo, que também solicitam preposição, muitas vezes. Enfim, anyway, que eu gosto de falar em inglês quando eu falo. Então, quando a gente fala de crase, a crase é o nome dado à fusão de duas vogais da mesma natureza. Perceba que ali no texto, deixa eu ver quem é que está querendo entrar mais. Ah, não. Quando eu digo que. Alex, boa tarde, Alex. Opa, estou ficando feliz, estou ficando feliz. Acho que eu vou estender essa aula das 5 horas. Não, sou Glória. eu que tô tentando botar aqui pra outra coisa, pra deixar o celular livre. Tá bom. Alex entrou, Vanessa entrou, ok, vamos lá. Simbora. Então, perceba que tem duas vogais da mesma natureza, que ele não fala que é A mais A. Por que que se fala que são duas vogais da mesma natureza? Porque em outros idiomas que também são de origem latinas, como o francês, como o italiano, especialmente o italiano, ocorre a crase com outras vogais, como, por exemplo, O mais O. No italiano, ocorre a crase com dois Os. Há essa possibilidade. Já na língua portuguesa, a crase ela só vai ocorrer com a letra A. E aqui eu coloquei um desenho bem massa que eu lembrei eita, esqueci o nome agora. Do anime. Esqueci o nome agora. Goku. Lembrei de Goku, Gohan, Vegeta. Esqueci o nome do desenho. Esferas do Dragão. Como é o nome? Dragon Esqueci, Ball né? Z. Dragon Ball Z, sim. Obrigada, Alex. O Dragon Ball Z, que eu adorava. Então, eu lembrei aí da fusão, né? Fusão, quando ele juntava Vegeta, ou então Goku com Gohan, que ficava o Super Saiyajin, massa, muito massa. É mais ou menos o que acontece com os As, né? Com as duas letras As. Eles vão se juntar, porque a gente não vai dizer eu vou à praia. Então, a gente não vai fazer isso porque fica difícil até na fala. Então, o que a gente faz? Junta e usa o acento indicativo, que é o acento grave. Então, vou à praia. Porque quem vai a algum lugar, e praia é um substantivo feminino que pede um a praia.
E aí tem essa junção, essa fusão das duas vogais da mesma natureza. E aí outra coisa interessante de observar nessa questão, dessa expressão da mesma natureza, é que, por exemplo, se eu juntar A mais O, eu não vou ter crase, eu vou ter AO. Né? Então, só vale se forem duas vogais iguais, idênticas. E aí, no português, nós assinalamos a crase com acento grave, que é esse acento aqui. Ó. Aí eu coloquei esse quadrinho aqui embaixo para a gente não confundir e não esquecer. Então, a gente tem o acento circunflexo, que é o famoso chapeuzinho, o tio, que é, na verdade, ele nem é um acento gráfico, ele é um indicativo de nasalidade, que vai fazer aquele som mais anasalado, e nós temos o acento agudo, que é para o lado direito, e a crase é para o lado, desculpa, e o grave é para o lado esquerdo, tá? Aí não confunde aí. Então, o acento grave é esse que vai para o lado esquerdo, que é o acento que vai indicar que está ocorrendo a crase ali. Eu não posso simplesmente juntar os dois As e não colocar o acento grave, porque eu não vou indicar a crase, né? A crase, não existe A craseado também, tá? Existe A com crase, ou seja, A fundido, né? Com a junção. Aí observa aqui essas orações, né? Obedecemos ao regulamento. Vogais diferentes, de naturezas diferentes, então A mais O, então ao, eu posso juntar tranquilamente. Agora, quando eu tenho obedecemos à norma, veja, norma agora é uma palavra feminina. Perceba que tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, o verbo obedecer, ele está lá, pedindo sua preposição tranquilamente. Ele não vai ficar sem a preposição, porque ele está pedindo para obedecer a algo, né? A alguma coisa, né? Ao regulamento, à norma, às regras, ao mandamento, à Constituição. Então, quem vai obedecer a. Então, ele está sempre pedindo a preposição. Aqui tem um A, aqui tem um A. Qual a diferença? Na parte de cima, essa obediência aqui é regulamento, que é uma palavra masculina. Então, eu tenho o, ao. Beleza? De boa, só juntar. E já na parte de baixo, eu tenho norma, normativa, né? Regra, que é uma palavra feminina. Então, ele tá pedindo o A. E aí, juntando com o A de obedecer, do verbo obedecer, nesse caso aqui, aí eu tenho a junção dos dois As. E daí que ocorre a crase, essa junção dos dois As representadas aqui, ó, por esse A único, essa junção com o acento grave Ô, nega, em cima dele. Oi. Oi. no caso, quando a palavra for feminina, tem que acrescentar a crase? Isso, a regra geral é essa, é aí que a gente vai agora para a próxima regra, né? Então, A ou A, né? Eis a questão. Aí a regra geral diz que vai sempre haver crase, né? Toda vez que o termo antecedente exige a preposição. Ou seja, foi o que aconteceu foi o que aconteceu com o verbo obedecer. Esse verbo primeiro, o verbo obedecer, ele estava pedindo preposição, né? Então, se ele pedir a preposição, então vai ocorrer a crase. Aí o que acontece? Como é que eu vou fazer para saber se vai ter a crase ou não? Eu já sei que o verbo tem preposição. O que é que eu vou identificar? A outra palavra é uma palavra feminina? Então, se tem lá o A coladinho com a palavra feminina, então eu vou juntar e formar assim a crase. Aí a regra geral, Evelyn, é justamente essa. Toda vez que eu tiver uma palavra feminina diante de palavra feminina, eu vou utilizar a crase, certo? Mas aí tem que ter cuidado para não pensar assim. Deixa eu ver. Ela ganhou a partida. Ela ganhou a partida. Veja, apesar de eu ter a partida aqui, esse A, ele não é um A fundido, não tem um dois A's aqui. Por quê? Porque o verbo ganhar, ele não pediu preposição. Quem ganha, ganha algo, né? Não ganha a alguma coisa, certo? Então, esse a vai ser sozinho. Eu tenho que me ligar. Se o meu verbo, ou se a minha palavra anterior pede, tá com preposição, e a palavra que vem depois também tem um artigo, também tem um a, aí eu vou juntar, beleza? Vai ser sempre dessa forma. E aí, se ela for feminina, eu vou ter sempre esse a. Então, por isso que se diz que, diante de substantivo feminino, eu vou usar a. Eu vou usar, vai ocorrer a crase. Tá certo? Aí vamos lá.
Beleza. O termo antecedente exige a preposição a. E o termo consequente aceita o artigo a. Ó, fui à cidade. Por que fui à cidade vai ser uma junção? Porque o verbo ir, ele pede preposição. Quem vai, vai a. Como esse a aqui, ele vai, esse lugar para onde ele foi, já tem um a antes. Então, esse a para onde ele foi a cidade, que é uma palavra feminina e precisa do artigo a, então, fui à cidade. E aí eu junto os dois e coloco o acento grave, porque aqui ocorreu a crase. Eu tenho a preposição mais o artigo, que foi por causa do substantivo feminino. Agora, se aqui fosse fui ao mercado, se ao invés de cidade, o local para onde essa pessoa foi mercado. Aí eu não usaria a crase. Por quê? Porque não teria a crase. Por quê? Mercado é uma palavra masculina. E aqui eu só vou ter um A, que é o A do verbo ir, e a palavra mercado vai ser acompanhado pela letra O. Então, não vou precisar fundir. É só eu escrever junto. Ao mercado. Então, tá? Acho que agora ficou mais claro por que dentro de palavra feminina usa, né? Só por causa dessa questão do artigo. Conheço a cidade, ó, tá vendo? Verbo transitivo direto, o verbo não exige preposição, então por isso que não tem. Nesse caso aqui é o contrário do exemplo que eu dei, ó. Fui ao mercado, eu não tenho crase porque eu tenho o artigo o. Mas nesse caso aqui, conheço a cidade é porque o verbo não tem preposição, então eu só tenho um artigo, eu só tenho um a. Conheço, quem conhece, conhece algum lugar, conhece alguma coisa, conhece alguém, enfim. Então, a cidade é que pediu o artigo. Mas veja que eu só tenho um A. Lembra, para ocorrer crase, eu tenho que identificar dois As. Um A da palavra anterior e um A da palavra posterior. Sempre. Tá certo? Então tem que ter cuidado nisso. Ah, conheço a cidade, eita, tem a cidade, então vou usar crase. Não, porque conhecer não pede preposição, então só tem um A. Só ocorre crase se tiver dois As. Bota isso na cabeça. Aí aqui, vou a Brasília, né? Verbo que exige preposição a, né? E a palavra que não aceita artigo. Por isso que aquele item 2 está assim, ó. O termo consequente tem que aceitar o artigo a. A palavra Brasília não aceita o artigo a. Então, eu não Professora, posso... Oi, amor. tem como a senhora repetir, por favor, porque cortou. Eita, começou, corte-a-corte, foi nem no meeting, a gente... Opa, parei em que parte? Você conseguiu ouvir bem até que parte? Gente, estão me ouvindo? Oi, Ah, depois que a senhora falou que a frase pede dois As. beleza, pronto. Eita, poxa, isso tudinho foi. Veja, então, bota isso na cabeça. Se só vai ocorrer a crase se tiver dois As. Um A da palavra anterior, seja verbo, seja substantivo, não importa, e o outro A da palavra que vem depois, que vai acompanhar, tá certo? Essa expressão aqui, ó, vou a Brasília. Por que não ocorreu a crase? Porque aqui eu só tenho o a preposição, que é do verbo ir. Quem vai, vai a. Porém, Brasília, mesmo sendo uma palavra feminina, é um substantivo próprio que não aceita artigo. Então, aqui eu não tenho o artigo a. Por isso que eu não vou utilizar a crase. Não vai ocorrer a crase. Porque aqui eu só tenho a preposição. A palavra Brasília não aceita artigo, tá certo? O artigo a, tá bom? Então, por isso que não ocorreu. Aí vamos agora para as regrinhas de quando ocorre, né? Os outros momentos. Vai ocorrer crase quando? Primeiro, na indicação pontual do número de horas. Como assim pontual? Horas em ponto, tá certo? Então, às 2 horas chegamos. Aí, essas expressões aqui, eu tenho a junção dos dois as, mas eu tenho uma locução adverbial de tempo, tá certo? Então, por isso que ocorre a crase. Então, eu tenho a junção dos dois as nessa expressão. Toda vez que eu vou dizer às 2, às 3, às 17 horas, às 10 horas, então, toda vez que quiser utilizar expressões referentes ao número de horas,
pontual, eu vou usar, vai ocorrer a crase. Então, eu vou usar sempre o acento grave. Isso porque é para comprovar que, nesse caso, ocorre preposição mais artigo, basta confrontar com uma expressão masculina correlata. Isso é muito interessante. Toda vez que você tiver dúvida, poxa, estou olhando essa expressão aqui e não estou conseguindo identificar se há a crase ou não. O que é que você faz? Pega uma expressão masculina que seja do mesmo valor, né? Só que a forma masculina, e faz o teste. Se você conseguir a expressão ao, então significa dizer que você vai ter, naquele exemplo lá, a ocorrência de crase. Vou voltar aqui para mostrar a vocês o que é de fato que eu estou querendo dizer. Nessa expressão aqui, ó, que eu coloquei na parte de cima, fui à cidade. Aí eu disse assim, se a pessoa tivesse ido ao mercado, então veja que eu troquei a palavra cidade por uma palavra masculina de mesmo nível. É a palavra mercado. É quando eu troquei, ficaria ao mercado. Então eu estou ligada que, se for a forma feminina, a cidade, a churrascaria, a boate, a danceteria, não importa, eu vou ter sempre a crase. Então é só você fazer essa troca, tá certo? Fazer esse teste com a palavra do gênero contrário. Então, por exemplo, se tem uma palavra feminina, você troca por uma palavra masculina e vê se consegue a junção do a, preposição, mais o artigo. Então, aqui vem o exemplo. Às 2h chegamos. Então, a mais a. Aí, o que a pessoa pode fazer? Ao meio-dia chegamos. Então, eu troquei a palavra 2h por meio-dia. Aí, eu percebi, ó, que eu tenho a preposição e o artigo. Então, na forma feminina, eu vou ter, naturalmente, a crase. Gente, eu vou parar, eu vou desligar meu microfone só um minutinho aqui, viu? Só um minutinho. Voltei, gente, é porque meus sobrinhos chegaram aqui, aí ia começar o barulho, eu pedi para fechar a porta, desculpa. Então, ao meio-dia chegamos, aí ele usou a palavra contrária, né? A palavra oposta, e aí eu consigo identificar que tem um artigo e uma preposição, olha, a mais o, assim como na forma feminina tem a mais as duas os. Se estiver muito rápido, ou se não estiver entendendo, gente, pode falar, viu? Pergunta, pede para eu reduzir. Bom, a segunda forma. Para entender bem, professora. Oi? Para entender bem. Só não estou falando muito, porque não estou podendo fazer, não, que eu estou no trabalho. Tá, eu imaginei, meu amor. Tá certo, se preocupe não, tá bom. Aí, veja, o 2. Com a expressão a moda de e a maneira de. Aí, essas formas aqui, gente, elas não têm regras, não. Elas são locuções adverbiais e locuções... Eita, esqueci a palavra agora. Adjetivas, meu Deus. Locuções adverbiais e locuções adjetivas. Nesses casos, eles não têm uma regra específica. É simplesmente usar e ponto, tá? Então, as expressões a moda de ou a maneira de vai sempre ter a ocorrência de crase. Então, a crase ocorrerá obrigatoriamente, mesmo que a parte da expressão moda de venha implícita. Por exemplo, ele escreve a moda de Alencar, mas a pessoa pode tirar esse a moda de e dizer só escreve a Alencar. É uma forma de você dizer que essa pessoa tem aquela maneira, aquele modo. Olha aqui o outro exemplo, filé à parmegiana. Veja que a palavra moda não está aqui, mas está implícito, é filé à moda parmegiana. Como tem outros cardápios, filé à moda da casa. Ou, como é que a gente sabe, de novo, que tem a crase? Vê a forma masculina.
filé ao molho madeira. Então, veja, ao, eu tenho a mais o. A preposição, o artigo. Então, se eu vou usar a forma feminina, a parmegiana, então eu vou usar a crase, porque filé ao modo de molho madeira. Filé à moda parmegiana. Tá certo? Então, essas expressões, toda vez que tiver a moda da casa, a moda da Bahia, a moda disso, daquilo, a maneira, todos chegaram, todos responderam à atividade à sua maneira, ou à maneira de que os professores pediram. Então, vai estar sempre, tem sempre que usar a crase, porque é obrigatório. Nas expressões femininas, né, adverbiais femininas. Expressões adverbiais femininas são aquelas que se referem a verbos exprimindo circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, né? Então, por exemplo, chegaram à noite. Essas expressões à noite, à tarde, às pressas, à procura de, vão sempre também ter a incidência de crase, tá certo? Então, gente, vamos estudar amanhã à noite. Gente, teremos aula amanhã à tarde. Vai estar sempre com a incidência da crase, vai ocorrer sempre a crase. Menino, cheguei, como a Evelyn falou, né? Cheguei da rua agora às pressas e vim assistir tua aula. Então, às pressas vai ter a incidência de crase. A Procura da Felicidade, né? Que é um filme. Então, vai ter sempre a incidência de crase, tá bom? E aí nós temos a expressão, a dicção, né? As expressões adverbiais de tempo, de modo, expressão adverbial feminina de fim. Fim quer dizer finalidade, tá? Não é finalização, não. Fim de finalidade. E aí, sobre essa questão da ocorrência da crase, é basicamente isso. Nós temos, na verdade, uma gama muito grande de informações sobre a crase, mas eu gosto sempre de resumir o máximo que eu posso, sabe? Aí fica melhor para todo mundo, porque fica mais fácil o conhecimento, o entendimento. Só um minutinho. Sim, então o que acontece? Aí vocês vão ter as indicações, tem muito mais informações de quando não se usa a crase, vocês têm uma gama imensa de quando não se usa a crase, mais que quando se usa, porque as regras de utilização da crase basicamente são essas. Regra geral, diante de palavras femininas, né, na verdade, entre expressões que solicitam preposição e a expressão que aceita o artigo a. E aí, quando junta, tem uma crase. Em que momento isso vai acontecer? Indicação pontual de horas, expressões como a moda de, a maneira de, expressões adverbiais femininas, palavras femininas que vão aceitar o artigo e que tem também ali o acompanhamento da preposição para a palavra anterior. Essas são as regras básicas. Aí o que acontece? Tem várias exceções e tem muitos pontos facultativos. O que é facultativo? É quando eu escolho que eu posso usar ou não. Então, a crase tem muito, muito isso. Eu coloquei esse slide aqui, essa gama de frases, todas com uma palavra específica. Queria que vocês, se possível, né, para quem está podendo falar aí, identificasse aqui qual é a expressão que vai aceitar, onde vai ocorrer a crase, que na verdade não tem nenhum aí. Eu só quero que vocês tentem identificar. Onde é que deveria estar a crase aí na maioria dessas frases?
Se vocês conseguirem identificar. Se não conseguir, pode falar. Professora, essa é sua pessoa, a senhora vai colocar onde? Oi? A senhora vai colocar isso aonde? Tem que não tá aparecendo, não. Eu vou colocar onde? Tá vendo o slide, não? Esse amarelo? Peraí, em meio à greve de caminhoneiros, esse é? Ah, tá. São todos esses aqui. É onde você imaginar. Tem várias frases soltas, tá vendo? Ah, Aí, tô entendendo. onde é que deveria estar a crase? Vou olhar agora. Na verdade, eles são as mesmas. É a mesma expressão em todas as frases. Onde deveria estar a crase. Em meio à crise, Exatamente. Então, em meio à crise, em meio à greve, em meio à greve de novo, tem um monte de greve aqui, né, Cadê? Deixa eu ver hoje. Outro. Tudo em meio à greve, né? Só tem em meio à greve e em meio à crise. Em meio à paralisação. Isso. Pronto. Então, nessas expressões aqui, todas elas estão sem o acento indicativo da crase, o acento grave, justamente para dar essa noção, né? Para a gente entender que deveria estar, porque a expressão em meio a, ela obrigatoriamente, assim como as expressões a moda da casa e a maneira de, ela obrigatoriamente precisa do acento grave. Naturalmente, e aí não tem uma explicação teórica, tá? Para isso, ela vem de acordo com as informações da nossa língua mesmo, não há possibilidade de fazer alteração. Existem palavras, existem expressões que elas assumem forma ao longo dos séculos, ao longo dos anos, né, dentro do idioma, elas assumem funções que depois não é possível mais voltar e as explicações se perdem aí ao longo dos séculos. É o que acontece com algumas expressões no sinal, na questão da crase. Então, vai sempre, toda vez que for falar em meio a, se a palavra que vier for uma palavra feminina, vai ter crase. Então, veja, greve é uma palavra feminina, crise é uma palavra feminina, paralisação é uma palavra feminina, tá certo? Mas se a palavra aqui fosse caos, ao invés de greve fosse caos, em meio ao caos, aí não teria a incidência de crase, tá certo? Então, em meio a, esse a aí é preposição. Então, se ele é preposição e a palavra que vem depois, que no caso aqui é greve, é crise, é uma palavra feminina. Então, tem que ter o artigo feminino, então vou ter dois as. Se eu tenho dois as, crase. Tá certo? E aí, aqui foi só para ilustrar mesmo. Aí, vamos lá agora. Quando é, então, que não ocorre a crase? Gente, falando assim, fica parecendo aquele bicho de 7 cabeças, né? Que, meu Deus, é muita informação, ai, meu Deus, é muito complicado, não sei o quê, mas não é. Por quê? Pega a regra básica. Se liga na regra básica. Eu já vi, a palavra anterior pediu preposição, pediu, beleza. A palavra seguinte pede o artigo a, pede, crase, pai, crase. Agora, se não pede, aí não tem crase, tá certo? Mas aí tem que se ligar. Então, primeira coisa, quando é que não ocorre crase? Diante de palavra masculina. Se a gente viu que a regra geral é diante de palavra de substantivo feminino, então, óbvio que diante de palavra masculina não vai ocorrer. Aí tem só que ficar ligado que esse aí que, né? Esse mais, essa exceção que é o babado, né? Lembra que eu falei lá no Class no seguinte: apesar da regra geral ser diante de substantivo feminino ou de substantivo masculino, e não apenas palavra como modo geral. Por quê? Quando a gente tem, por exemplo, o pronome aquele ou o pronome aquilo, são palavras masculinas, mesmo assim, eu posso ter a ocorrência de crase. Por quê? Por causa do a, do início da palavra. Então, entreguei o livro àquele bibliotecário. Então, veja que aquele começa com a letra A. E quem entrega algo, a. Então, esse a preposição, quando eu juntei com a de aquele, a aquele, aí eu tive a crase também. Precisei
fundir o a mais a palavra aquele e formar ali a crase. Tem só que se ligar nesses detalhes, mas acaba ficando automático no cérebro da gente, a gente acaba conseguindo identificar naturalmente. Então, diante de palavra masculina, não ocorre crase. Olha aí. Caminhava a passo lento. Na verdade, na oralidade, a gente costuma utilizar caminhava em passo lento. Lento, não é? Mas não é não, viu? É a passo lento, normativamente falando. Então, caminhava a passo lento. Então, esse a, ele não tem incidência de crase porque a palavra passo está no masculino, ela é uma palavra masculina. Se fosse, por exemplo, passadas lentas, caminhava a passadas lentas. Então, caminhava as passadas lentas. Ficou meio esquisito, né? Porque a gente não costuma utilizar. Mas aí sim eu teria a crase, porque seria uma palavra feminina. Nesse caso, não, porque eu tenho uma palavra masculina e essa palavra também não está acompanhada de artigo, né? Caminhava ao passo lento, porque não é para ir a algum lugar, é a forma como essa pessoa caminhava. Caminhava devagar, caminhava a passo lento. Então, esse a é só preposição. Aí presta bem atenção, toda vez que eu digo que não tem crase, você percebe que eu só tenho um a, que é o a preposição ou o a artigo. Então, se liga, só vai ter crase quando tiver dois as. Um da palavra antes e um para a palavra depois. É sempre assim, bem resumidinho. Diante de verbo, estou disposto a falar. Ou seja, esse a aqui é preposição. Quem está disposto a alguma coisa. No caso aqui, falar. Falar é um verbo. Por que não ocorre a crase? Porque se falar é um verbo, então ele não tem artigo. Qual é o trabalho do artigo? Aquela classe gramatical, igual aquela pessoa que nasceu para fazer aquilo. Paula. Você fala, professora, lembra Paula. Paula, lembra professora. Pronto, é assim. Por quê? A pessoa nasceu para aquilo. Então, o artigo nasceu para acompanhar o substantivo. Ele só serve para isso. Então, se o artigo ele só acompanha o substantivo, então o verbo falar é verbo, logo não tem artigo. Certo? Porque o trabalho do artigo é coladinho no substantivo. Então, não preciso de crase, porque eu só tenho um a. Estou disposto a falar. Então, diante de verbo, não tem crase. Antes de uma, da expressão uma, né, do artigo uma, conte tudo a uma pessoa confiável. Ó, eu tenho um a aqui e eu tenho a palavra pessoa. Pronto, lascou. Não era para ter um a? Não, porque o artigo que está aqui é um artigo indefinido. O artigo a, ele não está aqui. Eu só tenho a palavra, a preposição a e o artigo uma, que é o artigo indefinido. Eu não tenho o artigo a. Né? Nesse caso, ele foi substituído por uma. Então, se eu tenho a expressão uma pessoa, né, qualquer pessoa, de um modo geral, confiável, então eu não preciso da crase. Porque, de novo, só tem crase se tiver dois as. Se não tiver dois as, não tem crase. Diante de formas de tratamento, dirijo-me a Vossa Senhoria. De novo, eu não tenho o artigo. Quem se dirige a alguém. Vossa Senhoria é um pronome de tratamento. Se ele é um pronome, ele não precisa de acompanhamento de artigo. Artigo nasceu para acompanhar substantivo. Então, não tem artigo, não tem crase, porque eu só tenho um a, que é a preposição, tá? Aí, uma exceção para esta regrinha. Não necessariamente uma exceção. Mas a expressão senhora e senhorita não é vossa senhoria, não. Senhora e senhorita, que são pronomes de tratamentos também, porém, são palavras femininas que também, muitas vezes, assumem o papel de substantivo. Nesses casos, pode ocorrer a crase. Por exemplo, dirijo-me à senhora com todo respeito. Ou então, dirigiu-se à senhora com todo respeito. Então, dirigiu-se a, e dirige-se a,
E senhora, que era a pessoa daqui de que eu estava falando, também aqui se tornou um substantivo feminino, que precisou do artigo. Então, dirigiu-se a senhora, tá certo? Aí, nesse caso, beleza. Mas pronome de tratamento, de um modo geral, não tem crase, pelo simples motivo de que pronome de tratamento é pronome, não precisa de artigo, logo eu só tenho um A. Deixa eu ficar cantando essa musiquinha, ficar falando isso na cabecinha de vocês quando forem fazer atividade. Já estou vendo. Eu tive uma aluna que disse que quando chegou na prova não me aguentava no juízo, porque só me ouvia falar, mas tu acertou a questão, miserável? Eu acertei. Foi de um concurso do ano retrasado que fizeram, graças a Deus ela passou. Ela ficava, professora, eu só ouvia a senhora no meu juízo, só via a senhora no meu juízo, pela fé. Não vai conseguir fazer a prova, não conseguiu? Consegui, muito bem. Então, outra forma em que não ocorre a crase, né, é quando diante de um substantivo com sentido geral e indeterminado. Tipo, eu não consigo identificar, não é geralzão assim, né, não é algo específico. Aí eu coloquei os 2 exemplos. Nunca doei dinheiro a entidade filantrópica alguma. Veja, isso é bem geral. Nunca doei dinheiro a nenhuma entidade. É bem geral. Mas aí eu troquei e coloquei um A, né? Nunca doei dinheiro a entidade filantrópica alguma. Então, veja, esse A aqui, com esse sentido indeterminado e geral, ele é só a preposição. Agora, veja, quando eu especifico, né, que não é de um modo geral, e sim aquela da minha cidade, aquela da cidade, ó, nunca doei dinheiro à entidade filantrópica da minha cidade. Por quê? Da cidade. Por quê? Agora eu estou especificando qual é essa entidade filantrópica. E entidade filantrópica, minha gente, são as ONGs, os grupos que fazem benfeitorias, tá? Que tem ações benfeitoras, filantrópicas. Filantrópico quer dizer que ajuda os outros, né? Então, nunca doei dinheiro à entidade filantrópica da cidade. Por quê? Porque aqui eu especifiquei. Quando eu especifico, aí sim eu vou utilizar a crase. Agora, se for geral, nunca fui à escola, certo? Então, a escola, qual escola? Qualquer escola, certo? Mas quando eu digo nunca fui à escola Frei Caneca, aí eu vou usar a crase, porque especifiquei. Massa? Beleza? Essa parte, como diria o povo, beleza de Creuza. Agora, entre palavras repetidas, isso é fácil. Quanto foi o jogo? 0-0. Então, esse A não tem crase. Venceu de ponta a ponta. Caminhavam passo a passo. Então, todos foram chegando 1 a 1. Então, essas expressões repetidas é só a preposição. Eu não tenho crase aqui de maneira alguma. Então, toda vez que você for escrever lá, está 0-0, dia a dia, né? Toda vez dia a dia. Volta e meia alguém me pergunta isso no zap. Paula, dia a dia é com crase ou sem crase? Eu disse sem crase, porque é expressão repetitiva, tá? Então, expressão repetida, a gente não vai utilizar a crase, nem nenhum acento ali, para indicar. Eu vou deixar esses slides quando tiver todo pronto, lá no babado, no Classroom. E aí, algumas expressões, né, que você não pode esquecer que foi de J Concurso. Isso não foi meu, não, viu? Já deixei aí para ninguém dizer que eu estou burlando, né? Eu sempre deixo como é que se diz? A marca do artista. Não esqueça, não ocorre crase antes de você. Da palavra você. Né? Então, parabéns a você. Tem uma música, nem parabéns a você, só sei essa parte. Então, cabe a você, graças a você, dedico a você, desejo a você o que há de melhor, desejo a você, peço a você. Então, se a palavra é você, se você está em evidência, então não tem crase, tá certo? Então, se a palavra é você, e tem um azinho aí, não tem crase, porque nós temos somente a preposição. Aí volta a história. Por que, Paula, que não tem crase? Pelo mesmo motivo de sempre, porque você é um pronome, e pronome não pede artigo. Tá vendo como é basiquinho a crase? Quando a gente vai vendo um detalhe daqui, um detalhe dali, tudo se resume à mesma coisa. Se eu não tenho um artigo, como é que eu vou ter crase? Se
Se eu não tenho a preposição, como é que eu vou ter crase? Eu tenho que ter os dois, tenho que ter artigo e preposição. Na verdade, é o contrário, né? Preposição e artigo. Se eu não tiver os dois, então não ocorre crase. Sempre dessa forma, tá bom? E lembra que o trabalho do artigo é acompanhar o substantivo. Se não tem substantivo ali, não tem artigo acompanhando, então não tem crase. Aí você se liga só nos exemplos que não seguem essa regra, que é crase, porque é crase e pronto, acabou. Que é a maneira de, às pressas, em meio a, né, no caso de palavra feminina, e assim sucessivamente. Só mais um pouquinho, a gente já está acabando, esse aqui vai ser o último slide, deixa eu ver. Esse aqui vai ser o último slide para eu só mostrar a atividade que eu passei lá, para quem não fez, dá uma olhadinha lá, e eu vou explicar com calma. Mas esse aqui vai ser o último slide, porque na nossa próxima aula, eu vou explicar já a questão desse uso facultativo, e a gente vai responder questões. Aí vê. Foi o mesmo esqueminha, né? O mesmo mapa mental que eu coloquei lá na aula passada, no mural do Classroom. Quando é que se usa crase, né? Sempre. Aliás, nunca, diante de palavras masculinas, antes de pronomes, antes de verbo, antes de plural, palavras repetidas, dias da semana, expressões futuro e distância, né? Eles estudavam à distância. Então, esse à distância, ele vai ter a crase só quando tiver como locução adverbial. Aí, a mais masculino, crase, crase é pepino, né? Gosto de todas essas coisinhas assim. Claro que isso não é criação minha, né? Isso aqui é de meu caderno de cursos. A mais pronome, crase passa fome, olha que legal. A mais ação, crase é marcação. Chique, né? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Umas rimazinhas para ajudar na decoreba aí. Mas eu acho que nem precisa de decoreba, é só você praticar. Quando é facultativo? Facultativo é quando eu posso escolher. Então, antes de nomes de mulheres, depois da preposição até, e aí eu vou trazer, gente, do facultativo na próxima semana com mais detalhes. Antes de pronomes possessivos, femininas, né? Minha, sua, tua. Então, entreguei o livro à sua mãe. Então, esse à sua mãe, tanto faz, eu ter a crase ou não. Eu escolho. Aí, o que é que a gente aprendeu a vida toda? Na dúvida, ou se eu posso escolher, o que é que eu faço? Eu não uso. Nega. Oi. No caso, esse é preposição até. Sim. Eu esqueci o que eu ia falar. Tu esqueceu? Tá pior que eu. Pronto, peraí, lembrei. Fala. Até a próxima, no caso, eu posso escolher se eu vou usar ou não. Não, nesse caso, não. Por quê? Esse a próximo, esse a aí é só o artigo. Na verdade, é quando a gente está assim, por exemplo, depois da posição até no sentido, nossa aula irá até às 18 horas. Esse a, esse as aqui no caso, eu escolho se vai ter preposição ou não. Certo? Agora, esse a próxima, eu não vou utilizar a preposição, tá certo? Mas, de um modo geral, eu vou. Eita, Ok. preposição não, a crase. Fiz uma bagunça, não foi? Mas eu vou, se preocupe não, que eu vou trazer bem detalhado na próxima semana, viu? Sobre o uso facultativo, que eu não falei hoje. Dona, senhora, senhorita, como eu falei para vocês, né? Lá antes. Senhora, senhorita, aí eu vou poder utilizar, se eu quiser. E sempre vai ser utilizado quando for, para eu saber, né? Substituo o artigo a, se for com masculino vai ser ao, e se for com feminino vai ter a crase. A moda, a maneira, casa e terra, se for especificado, e vou falar sobre isso também na próxima aula com vocês. Locuções adverbiais, como eu falei, né? A maneira, a moda de, as pressas, horas, exceto, até, após, desde, entre, para, aquele, aquilo, como eu disse a vocês, lugares, né? Volta da, então a gente já sabe, vou à praia, então volto da praia. Fazendo esses testes assim, para ficar mais fácil. E aí, sempre vai ser preposição a mais artigo a, tá certo? Então, só um resuminho aí
da crase para vocês. E aí, na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho sobre esse uso facultativo. Vou trazer com mais detalhes, igual eu fiz aqui com esse da proibição, de quando nunca ocorre, e com esse da utilização, né, de quando ocorre a crase. Que eu detalhei aqui, só não detalhei o facultativo e algumas outras falas, algumas exceções. Aí eu vou trazer para vocês. E, deixa eu mostrar aqui, deixa eu interromper esse compartilhamento. Acho que eu já interrompi. Pronto, deixa eu compartilhar com vocês de novo, que eu vou compartilhar a atividade que eu deixei lá. Vou mostrar para vocês qual é agora. Ai, meu Deus, tá mostrando o gabarito. Pode dar. Aqui. Estão vendo? Sim. Pronto. Essa foi a atividade que eu deixei lá. Eu acho que Lincoln e teve outro menino que respondeu só. Aí tá lá tá até com data. Eu vou tirar a data dela. Aliás, vou colocar uma data para a próxima semana, porque aí ninguém fica com entrega com atraso. Vejam só. Foram 10 questõezinhas que eu coloquei só de marcar X. Não, só de marcar X, não. De marcar X de completar também. Quando com A ou sem A. Né, com A, com crase ou sem crase. Aí, olha aqui. Indique a opção em que o uso da crase está errado. Aí tem que se ligar bem direitinho, né, para... Meu sobrinho batendo aqui, meu sobrinho de 3 anos tá aqui em casa, ele fica um cutucado da peste. Ó, então, à noite tudo estará resolvido. Obrigada. Aí o trabalho foi realizado graças a todos nós. Amanhã meus primos chegarão às 16. Você foi à festa de Natal da empresa? Então, veja, todas elas estão com a utilização da crase, com a incidência da crase, mas tem uma que não se utiliza, que está errada aí. Aqui, para completar as lacunas com o a, preposição, ou o a, junção, né? Lembrando que esse a aqui, minhas, é a junção de preposição da palavra que vem antes e artigo da palavra que vem depois. Aí é só completar aqui. Tendo como base a frase 1 e 2, assinale a opção correta. Você também vai verificar, né? Milena deu o livro à minha mãe ou Milena deu o livro à minha mãe. Ou pode ser as duas coisas. Você deu informação a alguém, né? Vale, então, assim, vocês vão só marcar X ou completar, ó, tá vendo? Marcar X ou completar com a utilização da crase, diante dessas informações que a gente viu. Lembra sempre do seguinte, não vou descer não, que tem um gabarito. Lembra sempre do seguinte, vai ter crase quando a palavra anterior pede a preposição e a palavra posterior pede artigo, porque aí eu terei 2 As. Aí, se eu estou diante de expressões como às pressas, em meio à turbulência, em meio a, no caso, a moda, a maneira, às 17 horas, até às 19, até amanhã, enfim. A gente vai verificando e vai observando se quando eu separo essas expressões, se eu terei realmente a necessidade de 2 As. O que é que a gente faz? Tá vendo lá um A só? Faz a separação do A na fala, né? Lê como se tivesse 2 As para ver se faz sentido. Se fizer, usa a crase. Se não faz, não utiliza. E a outra dica é você fazer a troca para o modo masculino, né? Se eu digo em meio à tempestade, não, ou em meio à crise, e aí eu troco crise, não sei se vai usar crase. Então, o que é que eu posso fazer? Trocar crise por uma palavra que tem o mesmo sentido no masculino. Em meio a, deixa eu ver, o caos, né? Como eu coloquei no logo C. Então, em meio ao caos. Então eu tenho a mais o. Eu tenho a, preposição, e tenho o artigo. Então, no feminino eu vou ter a preposição e a artigo. Vai ter crase, não tem para onde correr. Beleza, povo? Aí vocês façam. Beleza. Pronto, aí vocês tentam fazer e na próxima semana a gente corrige junto e eu completo esse raciocínio de crase para a gente voltar a falar de literatura também, que estamos devendo aí alguns momentos. Ok, meus amores? Uhum. E aí é isso, acho que a Alex caiu. Pronto, e Gabriel tá por aí, que coisa boa. Muito feliz, muito feliz.
Isso é sucesso, é? Eu acho que é ele, mas ele nem falou nada. Lincoln tá aí. Lincoln respondeu a atividade. Massa. Na próxima semana a gente corrige, Lincoln. Vanessa também caiu. Oi, Gabriel, fala. Saudade Oi, do Gabriel da homem. Sucesso. É ele mesmo, eu acho, É né? ele, pô. Sim, Eu sou acho eu que de Luiz é ele Felipe, mesmo. vamos lá. Olha, tá vendo? Que coisa boa. Voltou. Uhul! Eu fico aqui igual pinto no lixo, mais feliz que tudo. Então, povo, é isso por hoje, tá? Cheiro. E vou me organizar para a próxima semana a gente ter mais aulas ao vivo. Eu tive muitos problemas. Eita, deixa eu encerrar logo aqui a gravação para não ficar chata aqui. Peraí. Tchau, povo. Peraí. Tchau.